Olá, muito bom dia. Você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim de mercado, olhando o que está acontecendo no mercado do boi gordo. A gente teve aí o feriado de Páscoa acontecendo, finalzinho de mês, e temos agora início do mês para entender como vai ser o movimento, principalmente como fica a precificação da arroba do boi gordo. Para ajudar a gente nesse entendimento, está aqui comigo o Felipe Fabre, da Scott Consultoria. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender a dinâmica de precificação aí da arroba do boi gordo. Um mercado que, dá para dizer, né, Felipe, vem trabalhando de forma até estável aí, diante da grande oferta que a gente tem visto ser colocada no mercado, né? Seja bem-vindo, meu caro. Nos ajude a entender como está começando a semana e, principalmente, depois de um feriado, com o início do mês, o que dá para esperar aí em termos de precificação da arroba? Seja bem-vindo. Olá, Alex. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Quase boa tarde já, né? Obrigado pelo convite. É isso aí, um comecinho de semana, pelo menos aqui, tá, na Scott Consultoria, com sinalizações favoráveis, pensando ao menos na manutenção dos preços que nós estamos assistindo. Hoje o mercado, segundo o nosso levantamento, abriu com uma alta de R$ 2 na arroba do boi aqui em São Paulo. Considero muito mais como um ajuste técnico do que como uma tendência de alta com relação aos preços. A banda de negociação vem ocorrendo entre 225 até R$ 230 por arroba, R$ 235 para aquelas boiadas até quatro dentes. Então, um ajuste muito mais técnico nesse comecinho de semana do que uma tendência, mas um cenário que se desenha favorável principalmente por parte da questão do mercado atacadista de carne com osso, tá? O relato que nos chega nessa manhã de segunda-feira, o pessoal ainda está fechando bastante, vendo como que foi a questão das vendas ao longo da cadeia, principalmente nesse final de semana prolongado, né, feriado prolongado a Brasil afora, mas o indício que nós temos é que foi um cenário bom com relação ao mercado, à demanda por carne bovina. Tá? Houve aí, na percepção dos agentes consultados, um enxugamento, principalmente dos estoques no mercado atacadista de carne com osso para as carcaças de fêmeas, que vinham com uma forte pressão baixista e nessa semana já começam o mês com uma precificação mais favorável ao atacadista, nesse caso, né, indicando uma melhora com relação ao escoamento neste final de semana, nesse feriado. E aí, o que isso pode nos indicar daqui para frente? Essa primeira semana é marcada pelo recebimento dos salários, então há um aumento com relação ao poder de compra do brasileiro. A gente tem aí um quadro onde a coisa pode melhorar do lado da demanda por carne bovina, e a atenção que fica é do lado da oferta. Por que digo isso? Você comentou aqui, a oferta ela vem maior nesse começo de ano, só para o nosso telespectador aí ter uma noção. Segundo os dados do Sistema de Inspeção Federal, dados preliminares, só no primeiro bimestre de 2024, o abate de bovinos aumentou 26% com relação ao primeiro bimestre do ano passado. Então, o ano passado foi um ano com muito abate, principalmente abate de fêmeas, foi o segundo maior da nossa história com relação a cabeças abatidas, e esse aumento de abate nos indica que a oferta ela veio maior, ela está maior, e a arroba não cedeu tanto. A gente viu uma questão de queda de preços aí ao longo de março, da casa de 2%. E aí, nesse começo de mês, a gente pode ter um cenário de manutenção desse quadro de estabilidade, porque tivemos entre os meses de março e fevereiro volumes precipitados interessantes em algumas regiões produtoras do Brasil, permite ao pecuarista segurar, reter um pouco mais a boiada nesse período de transição da fase de água para a fase de seca, e aí com uma expectativa de demanda adiante melhor. Tá? Então é um quadro que se desenha que pelo menos deve cadenciar um movimento de pressão baixista que possa vir adiante. Muito bem. Agora, quando a gente analisa, coloca na mesa esses fatores que você citou, o mercado ainda continua baixista, Felipe, mesmo que seja compassada essa baixa, ou a gente tem alguma expectativa de reversão de tendência aí pela frente? Alex, para curto prazo, olhando para o próximo trimestre, né? Estamos entrando agora no segundo trimestre.
a gente não vê um mercado que venha a reverter essa tendência. Esses abates elevados no começo do ano indicam ainda uma manutenção da fase de baixa do ciclo pecuário de preços. A gente já tinha essa percepção que 2024 ainda ia ser um ano de transição, mas não tão intenso quanto foi na nossa percepção 2023. Então, um ano de preços mais xoxos, de lado mesmo, talvez até com uma naturalidade com relação ao comportamento intra-ano. Então, a safra de capim se desenhando com mais proeminência, o descarte de matrizes mais concentrado nos seus momentos ideais. Ano passado, a gente teve abate de fêmeas em alta até praticamente setembro. Então, foi um ano onde o comportamento ele pesou muito com relação ao viés de baixa que nós assistimos. Nesse momento, há ainda um viés de baixa que deve acontecer pela frente, nesse segundo trimestre. É natural isso porque entra período seco no ano, a gente começa a ter maior necessidade do pecuarista em vender boiada para aliviar o sistema de pastagem. A gente tem ainda uma certa concentração de fêmeas nesse primeiro semestre, fêmeas que não emprenharam, né, que não foram diagnosticadas aí com cria na barriga. Então, a gente ainda tem essa concentração elevada, mas a gente está enxergando como um cenário onde a demanda tem conseguido, pelo menos, reter um pouco desse movimento de queda. Só para a gente levar em consideração, um aumento de 20%, a grosso modo, nos abates nesse primeiro bimestre, poderia ter imposto uma queda muito mais severa à arroba do boi gordo do que a que nós assistimos. Nesse primeiro trimestre, como um todo, pegando São Paulo como referência, a arroba cedeu 8%. Claro, o movimento de queda mas ele é mais cadenciado do que a gente está assistindo. A gente deve ter esse movimento acontecendo ainda pela frente. O que pode acabar estimulando mais ou menos esse movimento? Como vai ser a situação de oferta de boiadas adiante? As chuvas, como eu comentei, colaboraram um pouco com o pecuarista. A gente pode ter uma cadência maior de oferta dentro dos próximos meses, não precisa haver uma concentração, talvez, com relação à oferta daqui adiante. No ano passado, houve também uma certa concentração por conta da ausência de China. Nós tivemos o embargo à exportação e isso influenciou também o pecuarista a segurar um pouco mais boiado. Então, a gente pode ter um comportamento onde a pressão de baixa ela não venha tão intensa nos próximos meses, mas ela ainda vai estar permeando o mercado. Olha aqui, informação chegando, Felipe. O pessoal da PPM está dizendo que no Tocantins houve aumento de R$ 5 a arroba da vaca. Hoje a R$ 185. E aumento de 50 centavos a R$ 1 no quilo do bezerro e da bezerra. Uma mudança da tendência aí, pelo menos do ciclo pecuário aí, alguns sinais de mudança já com esses ajustes, Felipe, ou ainda é cedo? Alex, eu vou tomar aqui como referência principalmente a reposição, que eu acho que é um mercado interessante para a gente analisar, porque quem dá o primeiro sinal de virada acaba sendo sempre a reposição. Nós acreditamos que esse ano a reposição deve ter referências maiores do que em 2023. Por quê? A oferta de bezerrada que chega ao mercado esse ano, ela reflete diretamente a estação de monta de 2022. Foi um primeiro ano de abate de fêmeas, então menos fêmeas entraram em estação de monta. Com isso, menos bezerros devem chegar ao mercado em 2024. Ponto. Então, a gente deve ter um cenário de oferta um pouco mais cadenciada pela frente, e esse movimento de aumento de procura, ele não ocorreu só aí no Tocantins. A gente assistiu esse movimento também em Goiás, segundo o levantamento aqui da Scott Consultoria. Em São Paulo, as referências também deram uma melhorada no mercado de reposição, mas tem um ponto de atenção à frente, Alex. Os meses de abril e maio costumam concentrar a maior oferta de bezerros no país. São os meses que a gente fala que a safra de bezerro tem maior peso. Esse movimento de alta ele é historicamente natural nos preços da reposição nesses meses agora do começo do ano, mas abril e maio costumam ser meses onde a oferta tem um certo peso. Então é um ponto a se levar em consideração, tá? Há pouco tempo atrás eu fiz um material aqui na Scott Consultoria onde a gente abordou exatamente a questão da pressão de baixa nos preços da reposição. Os preços não conseguiram romper as mínimas de 2023, que ocorreram ali em setembro. Vem trabalhando mais de lado desde então, até com altas ao longo desse primeiro trimestre, nos indicando que esse mercado deve trabalhar mais aquecido esse ano.
Quando? Principalmente no segundo semestre, na nossa percepção. Mas são indícios já de que o mercado esse ano ele deve trabalhar entre estabilidade até altas. Não sei se alta real, é difícil a gente considerar aí uma alta real no meio do processo, mas é um mercado que vai ser de transição em 2024. E a reposição vem primeiro, né? Ela dá um indício inicial e aí depois reflete no mercado do boi. Muito bem. Felipe, você, voltando um pouquinho, né, para o que a gente estava conversando aqui anteriormente, você lembrou bem que tivemos, apesar de um aumento de oferta, uma demanda que acabou absorvendo grande parte dessa oferta e impedindo ou evitando um impacto maior na queda de preços aí da arroba do boi gordo. Que demanda é essa? Da onde está vindo essa demanda? É de exportação? É de mercado interno? O que tem melhorado? Alex, a gente enxerga que os dois mercados, tanto externo quanto interno, têm colaborado. A gente olha para a exportação desde junho, julho do ano passado, desde a virada de semestre do ano passado, os volumes têm sido crescentes em termos de embarque. Dezembro de 23 foi o melhor mês para a história com relação ao volume exportado, foram quase 200 mil toneladas embarcadas em dezembro, até superando um pouco as expectativas que o mercado tinha, porque geralmente é um momento onde China não compra tanto, mas veio bem compradora. E agora, no começo do ano, a gente assistiu um janeiro e fevereiro com recordes frente a seus pares, e mais agora março, com essa expectativa de quebrar também um novo recorde com relação à exportação. Então, está sendo um mercado, em termos de volume, bem firme, pensando no aspecto demanda externa. Preços, a gente ainda tem um dilema pela frente com relação aos preços da exportação, mas tem ajudado a indústria a enxugar. E aí o mercado interno, a gente não consegue descaracterizar a questão do mercado interno, ele tem um peso muito maior com relação a esse cenário, responde por quase 70% da demanda, de modo geral, né? E a gente enxerga que o mercado interno ele também tem se comportado de modo favorável à precificação da arroba, né? Segurado um pouco essa questão da queda. Por quê? Enquanto a gente assistiu o preço do boi nos últimos 30 dias caindo 2,2%, quando a gente olha ao longo dos demais elos, então atacado com osso, atacado sem osso e o varejo, a queda ela se concentrou em 1,5% aproximadamente. Ou seja, a demanda que houve dentro desses elos conseguiu ter uma queda com relação às suas referências menor do que a queda da matéria-prima. Isso nos demonstra que o que está ocorrendo nesse momento é muito mais um aumento de oferta de boiadas, que colocou essa pressão um pouco maior, do que a questão da demanda em si, olhando do lado do copo meio cheio. E aí, que fatores nos levam a crer nesse cenário, tá? A gente pega desemprego no Brasil, ele está em baixa, a gente está com desemprego relativamente controlado no país. A gente, considerando esse mês de março, perdão, é um mês onde a concentração de dívidas da população ela já começa a diminuir com relação aos primeiros meses do ano. Então a gente tem um peso um pouco menor. Tivemos agora a questão de 2 feriados praticamente no meio desses últimos 30 dias que também influenciaram positivamente na nossa percepção a demanda. E foi o Carnaval, ali em fevereiro, e a questão agora da Páscoa nesse mês de março. Tá? Então, é um mercado interno, na nossa visão, que tem conseguido colaborar com o enxugamento da produção que está ocorrendo nesse momento. Claro que se a gente tivesse uma renda per capita maior, poderia ser melhor, mas, levando em consideração o contexto que nós temos, está sendo um bom ano na nossa percepção, pensando na demanda interna também, que tem colaborado a reduzir uma pressão baixista que o mercado poderia estar sofrendo. Boa. Ô Felipe, você no começo da nossa conversa lembrou que o mercado abriu hoje em São Paulo com uma alta aí de R$ 2 para a arroba e que não acredita que seja uma tendência, mas apenas um ajuste aí técnico acontecendo. Aconteceu em outras praças também ou ficou mais restrito a São Paulo? Não, Alex, a gente acompanhou esse movimento em São Paulo e no finalzinho de março outras praças também vieram com esse movimento, mas principalmente por questões logísticas em algumas regiões, tá? A gente teve um comentário aí do pessoal a respeito do Tocantins. O relato que nós tivemos é que Tocantins acabou enfrentando um pouco de dificuldade por conta de volume precipitado ao longo do mês de março, principalmente no finalzinho do mês, atrapalhando um pouco a questão de logística de entrega de boiadas. Então a gente teve alguns ajustes positivos aí, mas o quadro hoje é muito mais de estabilidade, as referências
do que esse movimento de alta. E aí, é claro, esses ajustes técnicos eles estão acontecendo. Mato Grosso, por exemplo, a gente viu em algumas regiões preços acima da referência, principalmente aonde as plantas foram habilitadas agora no mês de março, mais compradores disputando pela mercadoria, esses compradores ofertando um pouco mais da referência para poder preencher as suas linhas de abate, principalmente nessa questão da exportação. Mas foram mais pontuais do que de tendência na nossa percepção, tá, Alex? Muito bem. O que a gente pode assumir hoje como referência para arroba? Que preço? Olha, olhando para São Paulo, tá tomando como baliza São Paulo, a banda de negociações que tem acontecido entre 220 até 235. Então a gente olha o 235 para aquela boiada até quatro dentes, 235 a 230 para esses bovinos, e aí para o mercado interno de 220 até 225, 230 reais também pode acontecer aqui na Praça de São Paulo. E a gente tem que levar em consideração que a oferta paulista ela acaba tendo um comportamento um pouco diferente das outras praças. Mas é uma boa banda para se trabalhar, 220 até 235, Alex. Muito bem. Pessoal que está acompanhando a gente pelo chat do YouTube, meu muito obrigado aí pela participação. Lembrando que não deixem de fazer a sua inscrição aí no canal oficial do Notícias Agrícolas. Estamos próximos aí dos 100 mil inscritos e a gente conta aí com a sua participação. E óbvio, deixa o seu like, o seu joinha aí, que é sempre muito bom e muito importante para a gente. Ao meu amigo Felipe Fabbri, lá da Scott Consultoria, meu muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente e principalmente trazendo essa perspectiva aí de precificação para a arroba do boi gordo. Um momento interessante da gente analisar, porque teve esse consumo de final de mês atípico por conta do feriado, mas que acabou enxugando aí as escalas, ou pelo menos os estoques de carne nos frigoríficos. Vamos ver como é que vai ser o comportamento de compra dos frigoríficos nesse início de mês, se de alguma forma isso pode dar uma firmeza aí para os preços da arroba do boi gordo. Vamos esperar para ver. Felipe, obrigado, meu amigo. Volte sempre. Alex, muito obrigado. E só aproveitar e deixar o convite para o pessoal. Entre 9 e 12 de abril, a gente vai estar em Ribeirão Preto com o encontro de confinamento e recreadores da Scott. A gente vai discutir mercado, vai discutir parte técnica, parte zootécnica, de manejo, enfim, um evento repleto de profissionais da área para poder trazer tudo de mais inovador ao produtor. Primeiro giro de confinamento já está chegando. Então, fica aí o nosso convite para quem quiser saber um pouquinho mais, confinamentoerecria.com.br. Um abraço, Alex. Muito bem, inscrição, já pode fazer a inscrição, né, Felipe? Já estamos chegando à reta final, quase 1.000 inscritos já. Corre que ainda dá tempo, porque a gente está com virada de lote agora prevista para essa semana. Boa. Então tá bom. Fique então alerta, encontro de confinadores 9 a 12 de abril de 2024, Ribeirão Preto, onde vão ser discutidos aí os confinamentos e seus efeitos para precificação aqui no Brasil. Aliás, Felipe, precisamos fazer uma entrevista, um bate-papo aqui sobre como é que andam esses confinamentos pelo Brasil afora. Fica o convite para você voltar para contar um pouquinho mais para a gente. Combinado, Alex, e eu vou chamar toda a equipe do Confina Brasil para participar conosco. Confina esse ano vai para a 5ª edição. Logo, logo a turma está saindo em rota para poder visitar os confinamentos e a gente traz sim, semana a semana, tudo o que acontecer, tudo que for reportado pela nossa equipe. Combinadíssimo. Grande abraço, Felipe, até a próxima. Um abraço, até mais. Tá aí, Felipe Fabbri, Scott Consultoria aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi gordo. Vamos ver como estão os preços lá na B3, mercado futuro, voltando aí a atuar depois do feriado prolongado, feriado da última sexta-feira, não teve comercialização e nem negociação lá na B3. Vamos ver como é que está abrindo hoje. Olha aí, o abril subindo 0,22% a R$ 229,70, R$ 229,70. O maio, R$ 228,50, alta também de 0,84%. O junho, R$ 230 com alta de 0,88%. O julho, R$ 234,20 com alta de 0,54%. O indicador CPEA fechou a última quinta-feira, antes do feriado, R$ 232,30 com alta de 0,22%.
Muito bem, são os números do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouquinho tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro.